Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais 2 capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler o livro de Romanos. Vamos estar lendo o capítulo 15, o capítulo 16. Vamos estar vendo um contexto final aí de que Paulo está orientando ali também sobre os fracos e os fortes na fé, a respeito de comidas também, enfim, de crenças assim. A gente vai estar dando uma olhada nesses assuntos aí, ele vai dar continuidade no capítulo 15. E vamos estar olhando também no capítulo 16 as saudações finais ali que Paulo está lembrando de pessoas ali que ajudaram ele no ministério dele também. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 15 ele vai falar bem assim, ó. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado, era para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E vale lembrar que ele traz ali precedentes da Escritura, das Escrituras, enfim. As Escrituras nos orientam também a respeito de comida sacrificada a ídolos, enfim, carne de porco, esses detalhes a respeito até do vinho também. Tem muitos detalhes aí, tem muitos religiosos aí que não conseguem entender esse contexto aí. E Paulo fala ali que a gente tem que ter ânimo e ver o que as Escrituras falam a respeito desses assuntos. Porque se Deus aprovou, enfim, e o teu coração não condena, não tem problema algum, às vezes, estar se alimentando de uma carne de porco, enfim, e como a gente vai ver, através da oração é santificado, enfim, até um cálice de vinho não tem problema estar tomando também. Enfim, tem vários detalhes aí, mas é importante lembrar que a religião, às vezes, sufoca essas coisas e acaba atrasando, enfim, acaba deixando pessoas fracas mesmo, enfim. E hoje a gente tem que estar entendendo as escrituras, como ele deixa a lembrança ali, para que nós venhamos a estar limpos na presença do Senhor, com a consciência tranquila, enfim, através da palavra dele. E também não adianta fazer nada sem fé também. E também, se não tem conhecimento na palavra, aí fica difícil também estar explicando esses detalhes. Por isso que é bom a gente estar conhecendo as escrituras para ver qual que é a boa e agradável vontade do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Mas enfim, o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vale lembrar que o Senhor está trazendo sempre para estar glorificando a Deus. Enfim, cada detalhe, cada gesto que vai fazer, enfim, quando estiver reunido também como igreja, está glorificando a Deus e não aos homens, que hoje a gente também vê muitas pessoas quando começam só a glorificar homens e esquecem do nosso Senhor, que é o nosso soberano. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança, sua confiança. Enfim, eu vejo que a nossa confiança e esperança hoje só resta Cristo aqui nessa terra. A gente não pode esperar muito, enfim, das pessoas aqui. Enfim, a gente sabe que através do amor, como a gente viu, através do Espírito Santo, pessoas são boas também. Mas o mundo também é mau, enfim, ou digamos, é difícil a gente estar colocando esses detalhes aí para estar explicando, mas como o próprio Jesus fala, né? Enfim, no mundo terás tribulação, mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo e vós venceis também.
Enfim, a gente às vezes passa por tribulação e fica pensando naquilo, mas tem que ter a esperança em Cristo, como fala ali, né? Os gentios, estes porão nele a sua esperança. Enfim, nós como gentios temos que pôr nossa esperança em Cristo Jesus, nele. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavras e em ação, a fim de levar aos gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estive edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Enfim, muitas pessoas ainda que Paulo está trazendo e levantando, que passou por muitas regiões que nem tinham ouvido falar de Cristo. Como a gente viu o próprio Paulo orientando, falando bem assim, se não forem enviados, como que vão compreenderão? Como que creram se não foi pregado o Evangelho? Enfim, tem pessoas também que não conhecem o mínimo das Escrituras, o simples do simples, para alcançar a salvação. Enfim, eu vejo que hoje nós devemos estar proclamando e estar falando também, igual Paulo ali tinha falado. Enfim, hoje a gente não sabe, mas às vezes do redor da gente tem pessoas que não sabem do reino de Deus, não sabem do Espírito Santo, da graça, enfim, da graça de Cristo, enfim, fica preso num sistema religioso e não consegue se aprofundar em Jesus e em Cristo para estar almejando o reino de Deus. Enfim, por isso que Paulo também está falando nesse assunto aí que eu estou comentando com vocês. Basta eu, basta você, tá? Cada vez que se aproxima uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece Cristo, basta a gente falar dele, falar do amor dele, mas falar de Jesus, não falar de religião, porque é ele que vai dar conta de nós. Enfim, é por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Enfim, dá para entender que Paulo, ele andava que nem a gente viu, ali ele fala que ele ia chegar até a Espanha. Enfim, ele desfrutava da companhia das pessoas, enfim, ele fala da companhia de você. Então, muitas pessoas estavam esperando e bem provável que Paulo ia ali ao encontro deles, está conversando, aconselhando e ouvindo também pessoas, né? Enfim, vale nós também desfrutar um dos outros também, para que a graça de Cristo alcance também muitas pessoas, às vezes até no fato de estar ouvindo uma pessoa, estar ali dando um conselho, assim eu vejo que o amor de Cristo vai fazendo a obra completa. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Enfim, ele está falando de ajuda aos necessitados, assim como nós participamos da bênção de Cristo, que o Jesus era para vir para eles, lá para os judeus, mas os judeus o rejeitaram e abriu-se para nós também. Enfim,
A salvação veio dos judeus, enfim, por isso que ele está trazendo ali, para que nós também, se nós não podemos ajudar eles, a gente vamos estar orando, estar pedindo para o Senhor, tá tendo misericórdia dele, como a gente viu que só o remanescente vai ser salvo quando Jesus voltar, enfim, que hoje muitos deles ali também não conhecem o Evangelho. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Se é que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos decretos da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrutem de algum período de refrigério. Ó Deus da paz, seja com todos vocês. Amém. Enfim, Paulo ali estava querendo ter um refrigério também. Agora que Paulo vai estar fazendo umas saudações nesse último capítulo que fala assim, no 16, recomendo a vocês nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam ao Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram sua vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Vale lembrar que essas pessoas ajudaram Paulo no ministério dele. Salve também a igreja que se reúne na casa deles. Olha só que interessante, a igreja que se reúne na casa deles. Nós também se reunimos também em casas, também orando e fazendo cultos também. E aqui a Bíblia orienta que no início era feito assim. Enfim, se nós conseguíssemos tomar posse disso cada vez mais e estar proclamando também para que as casas se reúnem em nome de Cristo também, isso seria uma bênção, eu digo, para a igreja, porque assim vai estar tomando a forma do início quando a igreja foi formada. Saúde meu amado irmão Espeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampilato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaquis. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristobulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem as casas de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Persíde, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem a Síncrito, Flegeto, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Enfim, muitas pessoas ali, Paulo está saudando eles. Enfim, até trata pessoas ali que foram como uma mãe para Paulo. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Embora em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Enfim, terminamos aqui mais uma meditação aí, né? Tem mais um trechinho aqui que ele está saudando ainda. Eu, Ticício, Tércio, que reside
esta carta saudo vocês no Senhor. Enfim, tem o Tércio, Gaio, cuja hospitalidade e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erastus, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviou saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho e para a proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, é o único Deus sábio que seja dada glória para todo o sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Enfim, agora terminamos ali esse detalhe final aí das escrituras. Mas um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos continuando aí que daqui a pouco nós chega aí até o final aí do Apocalipse. Um grande abraço e até mais.